bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando no nosso curso de especialização em ensino de sociologia no ensino médio. Eu sou o professor Gabriel Swahili e estou guiando você na disciplina Participação Política e Cidadania. Na aula de hoje, nossa primeira aula, veremos as relações entre a sociedade civil e Estado, seus impactos na nossa vida e o que você e eu podemos fazer sobre isto. É você quem controla o Estado ou o Estado quem controla você? Vamos olhar um pouco como se dão estas relações? Uma sociedade é qualquer grupamento humano relativamente estável, vinculado por meio de uma cultura comum. À medida que uma sociedade se complexifica, a ponto de se tornar difícil todas as pessoas se reunirem numa praça para discutir as questões e definir quais caminhos tomar, institui-se esta nova forma de conduzir os rumos políticos da sociedade, que é o Estado. É importante frisar, logo de começo, que o Estado emerge da sociedade, sendo uma consequência da existência histórica de um ou mais povos, e, portanto, deveria responder às necessidades e interesses do povo ou povos ao qual está vinculado. Podemos definir o Estado como uma organização social que, em sua forma moderna, segundo o filósofo político Norberto Bobbio, se caracteriza por uma progressiva centralização do poder, segundo uma instância sempre mais ampla. Este processo de centralização teve duas bases principais. Primeiro, o princípio da territorialidade da obrigação política. Isto é, a ideia de que toda pessoa em um território sob o controle de determinado Estado está sujeita às suas leis. E dois, crescente aquisição da impessoalidade do comando político, através da evolução do conceito de officium. Ou seja, o Estado não é a extensão da pessoa governante, mas uma coisa pública. O Estado se caracteriza, então, pelo monopólio das leis e da violência, ou, para Max Weber, o monopólio da força legítima, através do qual ele influencia o conjunto da sociedade. Em contrapartida, a sociedade civil determinaria os limites e objetivos do Estado por meio da democracia. A democracia seria, assim, a maneira como o povo expressa a sua vontade, seja diretamente, via plebiscitos, conselhos, ações populares, etc., seja através de representações formalmente constituídas, a fim de que esta vontade seja então concretizada por meio do Estado. Como as sociedades não são homogêneas, sendo constituídas por diversos grupos com interesses diferentes e por vezes contraditórios, nem a ação do Estado sobre a sociedade é harmoniosa, nem o processo democrático por meio do qual a sociedade ajusta os rumos do Estado é livre de conflitos e dissenso. Assim, para que uma pessoa tenha uma efetiva participação social, é necessário que ela seja capaz de interpretar o contexto onde vive, reconhecer seus próprios interesses e os interesses alheios e seja capaz de negociar as diferenças ou lutar pelos valores que lhes são inegociáveis. É papel da escola, e em especial do ensino de sociologia no ensino médio, fortalecer o senso crítico das e dos estudantes para o exercício da cidadania. Em nosso material de referência, você pode encontrar mais informações sobre a sociedade, o Estado e suas relações. Na nossa próxima aula, discutiremos a noção de cidadania e o seu papel no exercício democrático. Bom estudo e até lá!